Oi, oi. Certinho? Olá, boa tarde. A gente vai iniciar a nossa apresentação agora. E aí já quero começar agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Então, agradecer a Secretaria de Educação do DF, agradecer também a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF pela oportunidade de estarmos aqui representando a Secretaria de Educação. Essa é a nossa página, já convido inicialmente para que vocês possam nos acompanhar, né? Onde a gente divulga as nossas ações de formação no nosso Insta, tá? Eu sou a professora Cláudia, trabalho junto com os professores Ricardo e o professor Márcio. Eles vão ter a oportunidade também de falar já e se apresentar novamente, tá? Bom, nós trabalhamos no Núcleo de Tecnologia Educacional. Esse Núcleo de Tecnologia, em cada regional de ensino aqui no DF temos um. Nós trabalhamos no Núcleo de Tecnologia de Taguatinga. Trabalhamos com a formação de professores para o uso das tecnologias educacionais, né? Então, a gente trabalha, o nosso público inicial é o professor, a gente forma esses professores para que eles possam atuar em sala de aula, para que eles possam ter autonomia, né, e destreza com as tecnologias educacionais de um modo geral e trabalhar com os seus alunos em sala de aula, tá? A nossa missão é fomentar essas estratégias de formação. Então, a gente faz acompanhamentos, a gente orienta, a gente faz a formação desses professores vinculados às nossas escolas, aqui tá bom? Vinculados às nossas escolas públicas, né? No nosso caso, em específico, da regional, da região administrativa de Taguatinga. Mas todos os professores da rede podem participar de formações conosco. O NTE de Taguatinga, ele existe desde o ano de 2005. Ele funciona dentro de uma escola pública, né, lá no final do Pistão Norte, no Centro Educacional 4. E mas os núcleos de tecnologia existem no DF desde um pouquinho antes dessa data, porque originou-se no programa Proinfo, tá? Bom, e aí, para a gente dar continuidade a essa nossa discussão, a essa nossa proposta, que hoje a gente vai começar com uma pergunta. Afinal, como a inteligência artificial pode ajudar os professores a ensinar melhor e os estudantes a aprender de forma mais criativa e personalizada? Então, é sobre isso que a gente vai apresentar algumas informações, alguns dados para vocês, né, oriundos de uma formação que nós fizemos nos últimos meses na nossa regional. Eu vou chamar o professor Ricardo para falar um pouquinho mais sobre isso, tá joia? Não, eu vou te falando, você passa para mim. Boa tarde. Como a Cláudia disse, meu nome é Ricardo. Eu e o professor Márcio e ela integramos a equipe do NTE Taguatinga, que é um núcleo de formação de professores no âmbito da Secretaria de Educação. Então, só para contextualizar um pouquinho de onde surgiu o interesse de estudar esse tema, durante o meu mestrado, na Faculdade de Educação, na UNB, eu estudei a percepção dos professores da rede sobre a inteligência artificial. E, a partir desse momento, surgiu esse interesse, foi crescendo no sentido de proporcionar condições de uma formação mais ampla para os meus colegas da Secretaria, que permitissem eles conhecerem melhor essas ferramentas, visto que esse tema tem sido tão debatido, né? Quando eu entrei aqui, praticamente todos os palcos estavam falando temas relacionados à inteligência artificial e como um todo nesse evento que está sendo realizado em Brasília. Bom, a estrutura do curso que nós propusemos consta de 60 horas aula, são basicamente 6 encontros, um por semana, e nessa primeira oferta que foi feita agora no primeiro semestre, nós tivemos duas turmas presenciais e uma turma online, mas o mesmo conteúdo sendo oferecido. O curso foi organizado, no primeiro encontro a gente propõe uma forma de refletir a respeito do conceito de inteligência artificial,
né, que cada professor, a partir do que a gente debate nesse primeiro encontro, constrói um conceito pessoal sobre o que ele entende por ser inteligência artificial. No segundo encontro, a gente já começa a trabalhar com a questão de como formular os prompts para elaborar textos, né, por meio da inteligência artificial generativa. No terceiro encontro, a gente começa a trabalhar com a questão de produção de imagens, usando também a inteligência artificial generativa. No quarto encontro, nós trabalhamos a questão de vincular uma atividade prática, de vincular a produção artística, refletir a arte e a inteligência artificial. No quinto encontro, nós trabalhamos aspectos relativos à regulamentação e aspectos éticos relacionados à utilização da inteligência artificial. E no último encontro, os professores apresentam o que seria uma proposta de aula com algum dos temas que foi debatido durante o curso. Então, passado esse período todo de formação, os professores formulam, né, apresentam um plano de aula, e nesse último encontro é uma espécie de seminário, onde os professores participantes apresentam essa aula que foi preparada no intuito de debater a inteligência artificial. E uma coisa que eu gostaria de deixar colocar é que a nossa formação ela não tem um aspecto meramente instrumental, né? Não é somente para aprender a utilizar a inteligência artificial, mas em cada aula há uma provocação filosófica ou sociológica no sentido de formular uma reflexão sobre os usos, né, da IA no contexto educacional. Então, a gente não aprende só a mexer com a IA, a gente reflete a respeito da utilização dela em sala de aula, como colocar esse tema junto aos alunos e aos colegas, que é importante também, e como refletir essa questão no nosso dia a dia. Então, a metodologia utilizada são encontros formativos, com atividade de produção de conteúdo e socialização no último encontro da última atividade. Quais foram os fundamentos utilizados para a formulação desse curso? A compreensão dos princípios básicos de IA, em seguida, IA generativa e a criação de prompts. Com as aplicações de planejamento, criação e personalização e avaliação de ensino no contexto educacional. E reflexões, né, como mencionei, sobre as possibilidades, limites éticos e as questões legais relacionadas à IA no Brasil. Esses aqui foram alguns dos recursos que nós utilizamos, né? Então, fizemos uso do ChatGPT, do Gemini, da IA que está presente dentro do Canva, do Copilot e também no uso da IA do Meta, disponível no próprio celular, né? E aí, dentro desse contexto, dentro desse recurso, a gente procurou trabalhar a questão de planejamento de aulas, criação de materiais didáticos, desenvolvimento de avaliações e personalização de aprendizagem. O nosso encontro tem duração de 2h30 a 3 horas. Não é suficiente, né, somente esse período para, digamos assim, desenvolver plenamente os conteúdos que a gente deseja trabalhar. Então, fora o material disponível do encontro, a gente também disponibiliza na própria plataforma de ensino, né, de atividade virtual da Secretaria de Educação, um conteúdo que foi bem pensado no sentido de explorar melhor os temas que a gente trabalha durante o curso. Então, quais são os nossos próximos passos a partir de agora, dessa primeira oferta? Nós ofertamos uma nova estrutura de curso para esse segundo semestre. Pretendemos fortalecer as parcerias, né? Nesse momento, eu gostaria de reconhecer a participação fora a Secretaria de Educação, que proporcionou essa formação junto aos nossos colegas, mas a gente também fez contato com pesquisadores que atuam nessa área, né? Como a professora Carla Oliveira, de São Paulo, da Unicid, o Leonardo Longo, que é um especialista do próprio Google, que também colaborou em nossas formações,
e o pesquisador César França, da Universidade Federal de Pernambuco, cujo livro que ele produziu no final do ano passado é uma das nossas referências teóricas para a produção desse curso. É um livro muito interessante que oferece diversas estratégias de uso da IA no meio educativo nas diversas modalidades de ensino. Bom, junto à comunidade educacional, criar redes de compartilhamento e experiências exitosas. Então, nós mantemos, durante o curso, nós criamos grupos, né, de mensagens instantâneas e mantemos esse grupo para continuar debatendo essa temática junto com os professores. Manter a proposta atualizada, que é um desafio enorme, porque todo dia surgem novas possibilidades de utilização e recursos de IA. Então, a gente procura né, tentar manter a proposta bem atualizada nesse sentido e ampliar o alcance do curso, né? A cada semestre o curso vai ser oferecido, ampliando as possibilidades de vaga e de debate sobre essa temática, como estamos fazendo aqui hoje, do uso da IA na educação. Então, agora eu queria passar a palavra para o professor Márcio, que vai apresentar a questão da percepção dos professores a respeito dessa formação que foi oferecida. Muito obrigado. Então, boa tarde novamente. Aqui a gente já começa a entrar na parte final da nossa apresentação. Como o Ricardo bem falou no começo, o curso prevê uma socialização de planos de aula, de projetos de ensino, de práticas de ensino com a utilização da IA. E essas percepções foram retiradas dos professores participantes do curso. No nosso fórum, né, no Moodle, na nossa plataforma Moodle, nessa socialização, os professores colocaram as suas percepções e os materiais, os conteúdos didáticos que eles conseguiram produzir com o auxílio da IA. Então, retirando as falas dos professores, aqui no quadro estão fala dos professores, tá? A gente consegue perceber que o curso conseguiu atingir os seus objetivos e até houve uma expansão, foi um pouco mais além, que foi o Ricardo acabou de falar, né? São os planos para as próximas edições do curso. Então, a gente notou na fala dos professores, né, a questão do criar, né? Então, muitos superaram o preconceito ou a ideia errada de utilizar a inteligência artificial como cópia, como uma ferramenta meramente instrumental para se chegar a um objetivo. Não, eles conseguiram, através das plataformas de IA, criar os seus conteúdos educacionais. E a criação desses conteúdos educacionais propiciam a personalização do estudo. Lembrando que nós somos de escola pública, nós muitas vezes temos turmas lotadas, com muitos alunos, e essas turmas, por vezes, são turmas que têm alunos especiais também, né? Alunos com deficiência visual ou auditiva, né? Então, a IA tem auxiliado os professores a criar conteúdos personalizados para cada turma e, muitas vezes, personalizados para um aluno específico, porque todos nós temos as nossas formas de aprender, mais auditiva, mais visual, relacionadas à imagem, né? Enfim, os professores superaram essa questão de ter apenas o livro didático ou apenas um recurso para ensinar uma turma tão numerosa e heterogênea como que a gente está vendo aqui no momento, né? Outro pilar que foi muito importante, que foi desenvolvido no curso, foi a questão da avaliação. A IA ser utilizada como um meio de propiciar diferentes formas de avaliar, de acordo com o conteúdo que está sendo trabalhado. Isso é um trabalho, já é um trabalho do professor há muito tempo, mas é um trabalho braçal. Por exemplo, eu tenho um conteúdo que eu quero avaliar. Aí eu vou elaborar uma prova de questões subjetivas. Mas determinada turma, determinado aluno, a questão subjetiva não se adequa muito bem. Então, eu tenho que criar uma outra prova de questões subjetivas. Ou então, eu posso criar uma prova com base em imagens.
posso criar também um quiz, um jogo de perguntas e respostas rápidas, né? Então, olha só o trabalho que o professor teria para criar essa diversidade de formas de avaliar. E aí entra a inteligência artificial de modo como um instrumento, uma ferramenta, uma linguagem, né, para auxiliar o professor nessa tarefa, que antes seria um trabalho braçal, demorado, e aí libera o tempo do professor fazer o trabalho dele mesmo, que é preparar a aula e acolher os estudantes, né? Também dentro dessa proposta, que são todas elas interligadas, né, tem a questão do planejamento de atividades para engajar cada vez mais o estudante, né? Já foi falado aqui várias vezes, desde a abertura do evento, né, da dificuldade que os professores estão tendo de lidar com estudantes cada vez mais conectados, estudantes que estão assim, imersos no mundo das redes sociais, de vídeos de 30 segundos, de 1 minuto, de 3 minutos, como ter a atenção, como chamar esse aluno a participar de atividades. Então, um dos caminhos pode ser esse, né? Planejar a aplicação do conteúdo, aquilo que se queira compartilhar com os estudantes, numa linguagem que seja mais próxima a deles, tá? Então, equalizar essa dinâmica de vida dos atuais estudantes da educação básica com a nossa dinâmica, né, pelo menos a minha, tá? Estou falando de mim, de professores que começaram a dar aula analogicamente, é um auxílio que a inteligência artificial pode nos oferecer, né? E também, fazendo um link com o que o Ricardo acabou de falar, muitas questões éticas e legais, né, foram levantadas, né? Então, a gente percebia, na fala dos professores, uma preocupação do plágio, né? Será que eu estou plagiando, Márcio, ou Ricardo, ou Cláudia? O professor perguntava para a gente, e a gente ia debater sobre esse assunto. Se você produziu um prompt, jogou na plataforma de IA, revisou, né, colaborou, compartilhou, viu se aquilo ali tem embasamento científico, então você não plagiou nada, você usou a inteligência artificial apenas como uma ferramenta para propiciar que você chegue mais rapidamente aos seus objetivos, não é? O Ricardo costuma dar um exemplo que é muito bom. Será que antigamente, quando a gente usava o Word e ele sugeria lá uma palavra, uma acentuação, uma palavra escrita errada, isso era plágio? Porque você estava usando a tecnologia para te ajudar? Né? Não. Você estava usando a tecnologia para te ajudar a fazer uma coisa que é produção sua. Então, se o prompt é seu, então o trabalho também é seu, né? Se você não tiver essa preocupação na construção do prompt, aí sim, vários problemas podem surgir disso, né? Porque também já existem plataformas, né, de detecção de escrita meramente por IA, tá? Então, essa questão de engajar os estudantes no planejamento da aula é muito importante também, tá? Melhorou? Então, como eu estava falando, esse planejamento das aulas com a utilização de IA é muito importante para criar essa questão do engajamento estudantil. E aí, finalizando, né, são os desafios, né? Superar o plágio, mas o plágio sempre existiu, até analogicamente, né? Você pegar uma enciclopédia, estou falando da minha época, tá, gente? Pegar uma enciclopédia e copiar o que estava escrito lá ou no livro, na folha de papel ao máximo, e entregar para o professor. Isso também era plágio, tá? Então, foi muito importante, muito significativo, essas preocupações dos professores em levantar essas questões do plágio e da ética também, no sentido de respeitar os direitos autorais. Né? Bem durante a execução, o andamento do curso, teve aquela trend nas redes sociais do Estúdio Ghibli, né? De pegar fotos reais, né? E fazer a conversão, né, para a estética do Estúdio Ghibli, né? E teve muita discussão sobre isso. Logo, o Estúdio Ghibli, alguns de vocês devem conhecer, né, que preza pela autoria, o desenho é feito à mão, demora muito tempo para uma obra ficar pronta, né? Será que não foi de propósito para afrontar a inteligência artificial querendo afrontar os artistas? A gente discutiu várias coisas sobre esse assunto, né? Então, finalizando esse último tópico, é isso, os desafios. Superar o plágio, né? Mostrar para o estudante que ele pode utilizar a inteligência artificial para aprender com ela, não é? Depois eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e também as questões éticas, né, de respeito aos direitos autorais e obras que já existem, tá bom?
Seguindo aí, então, eu trouxe aqui para vocês, são, literalmente, tá, gente? São dezenas de propostas de trabalho utilizando a IA. A gente não tem tempo para apresentar todas, então eu trouxe, a gente demorou a escolher, mas escolheu essa daí que eu acho que vai caber bem aqui no evento. Então, a professora de língua portuguesa do ensino médio estava trabalhando com seus estudantes gêneros textuais. E o mote da aula é a música Domingo do Parque, do Gilberto Gil. Tá? Então, os 2 primeiros tópicos são muito relacionados a uma aula tradicional. Não é? Ou seja, ouvir, ler a letra da música e debater em sala de aula. Isso é aula tradicional e é super importante que isso aconteça. Ouvir a música primeiro, ler a letra da música e discutir, né, os significados que essa letra, que essa composição pode ter. O segundo tópico também é importante e também faz parte de uma aula mais tradicional. Ou seja, pegar uma música e transformar numa história, num texto narrativo, contar a história daquela música. Os alunos fizeram isso. E aí os 2 últimos tópicos, né, a gente já passou, a professora e os seus estudantes já passaram para a utilização da IA. De que forma? Primeiro, ela, junto com os estudantes, se utilizou de plataformas de IA para fazer a revisão dos textos narrativos criados pelos próprios estudantes. Revisar a gramática, a acentuação, coesão, coerência, que são tópicos que são cobrados nas provas de vestibular, por exemplo. Ela tem essa preocupação porque ela é professora do ensino médio. E ela fez isso junto com os estudantes. Se ela fez isso junto com os estudantes, acompanhando no dia a dia, já se supera essa questão do plágio, porque ela estava lá orientando, né, a elaboração dos prompts e participando da revisão também. Tá? Depois que o texto estava revisado, ela passou para outra plataforma de IA, né, para se criar imagens baseadas nos textos narrativos dos seus estudantes. Então, quanto mais acurado era a produção textual, mais acurada também era a produção da imagem. Então, seguindo aí, esse é um exemplo de imagem que foi feita com base no texto narrativo de um estudante, Domingo no Parque. E a partir dessa... Isso foram, de novo, tá, gente? São dezenas e dezenas de imagens, a gente não tem tempo de mostrar todas, né? Então, ela trabalhou isso com o estudante. Quanto melhor o prompt, ou seja, quanto melhor o texto narrativo que você criou, mais coeso, mais coerente, que tenha o maior nível de detalhes possível, a IA também vai te retornar um resultado parecido com o que está dentro da sua cabeça. Porque você não é artista, você não tem o dom de desenhar, mas a IA pode te ajudar nisso. Mas ela só vai te ajudar se você souber criar o prompt. Então, a gente vê que a inteligência artificial, nesse contexto de trabalho, tem trazido, de novo, né, a questão da escrita, né, que muitos de nós, professores, reclamamos, né, que não se escreve mais. Né, se escreve com os dedos, 2 dedinhos, né, e muitas vezes nem se escreve mais, é só mandar emoji. Né? Mas, para se utilizar a inteligência artificial, tem que voltar a escrever, e escrever bem, para que se retorne, para que o produto final, o produto artístico, seja mais próximo daquilo que você pensou. E essa imagem específica, ela suscitou vários debates entre os estudantes. Será que o parque que fala na música do Gilberto Gil é um parque de diversões? Ou é um parque como o Parque da Cidade, onde as pessoas vão caminhar, fazer um piquenique? Né? Será que a etnia das pessoas que aparecem ali estão mais relacionadas ao meu dia a dia, né? Ao local onde eu moro, as coisas, os meus colegas de sala de aula? Ou está mais parecido com um filme americano e tudo mais? Né? Bom, a gente não vai discutir isso aqui, porque isso é discussão de sala de aula, mas só para mostrar e reforçar que o que o Ricardo falou agora há pouco, né, é muito importante, né, nessa questão das éticas filosóficas a respeito da inteligência artificial. Certo? Encaminhando já para a parte final, são muitas as referências que a gente tem para a elaboração do curso, não dá para colocar todas na tela.
sugiro que vocês fotografem, né, ou copiem o QR Code para vocês terem acesso às nossas referências bibliográficas, como do professor César França, que o Ricardo citou agora há pouco. Tá? E eu vou chamar a professora Cláudia para fazer o nosso encerramento aqui. Bom, pessoal, como vocês puderam perceber, a gente está caminhando, né? São muitas discussões, a gente está propondo esse diálogo junto aos nossos professores, né? Para a gente ver e tentar trabalhar isso junto aos nossos alunos. E aí, diante disso, uma das nossas várias questões, são muitas questões, né? A gente entende que a IA não substitui os professores, que essa é um grande dilema, né? Um grande questionamento que nós todos temos. Então, a IA não substitui os professores, contudo, os professores que se apropriam das possibilidades dela alcançam novas estratégias para ensinar com mais criatividade e engajamento estudantil. Pelo menos foram essas uma das percepções que nós tivemos com essa formação que nós fizemos a proposta. Tá? E, para finalizar, convido novamente para nos seguir nas nossas redes, né? E aí eu agradeço novamente a Secretaria de Educação pela oportunidade, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, estou ali colando o nome dela, e a Regional de Ensino de Taguatinga, né, o NTE de Taguatinga, a Unieb de Taguatinga, pela oportunidade de estar aqui apresentando os resultados dessa formação. A Luísa, da CETIC, obrigada, Luísa, e os intérpretes que puderam acompanhar a nossa apresentação. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Eu gostaria que vocês autorizassem a gente fazer uma selfie, vocês sentados e a gente aqui, pode ser? Gente, muito obrigado. A gente vai ficar por aqui, quem quiser interagir, tirar alguma dúvida, a gente vai estar à disposição. A não ser que alguém tenha alguma dúvida agora, gostaria de perguntar alguma coisa agora. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem brinde? Oi, boa tarde. O curso é disponibilizado ao público também? Quem tem interesse ou só para os professores da rede? Como a gente trabalha no Núcleo de Tecnologia, que é vinculado à Secretaria de Educação, esse curso especificamente é vinculado só para os professores da rede, né? E, infelizmente, também só para os professores da Ativa. Mas a gente pode buscar caminhos e parcerias para estender esse curso para públicos fora da Secretaria de Educação e até mesmo para os estudantes, né? A gente está dentro do que o Ricardo falou, né? Dos próximos passos no futuro, tá bom? Obrigado. Tem um colega lá atrás, ó. Eu só queria parabenizar, né? Mas eu queria fazer um adendo ao que vocês trouxeram. Na sua última fala, você falou sobre essa questão de ferramentas que conseguem identificar, né, se aquilo ali foi construído com IA. Mas, hoje em dia, nenhuma ferramenta, de fato, vai conseguir. Porque a gente tem um novo tipo de tecnologia chamada MCP, que o contexto hoje, você consegue dar contexto para a IA, e aí o fato de você conseguir dar contexto para ela, né, por meio de MCP ou RAG ou outras ferramentas que existem, você acaba fazendo com que ela trabalhe com mais especificidade. Não é uma LLM aberta como o ChatGPT, Gemini ou Claude, que ela é uma pessoa genérica, né, uma pessoa que sabe de tudo e não sabe de nada, né? Então, quando você consegue fazer isso, você faz com que ela fique mais consciente que você está dando dados para ela. E aí isso faz com que tenha uma dificuldade zona enorme de você conseguir identificar. Eu estou falando como professor, porque hoje eu estou vivenciando muito essa coisa de passar trabalho e os alunos, eu sei que já vêm com os trabalhos que são feitos por eles, mas muitas vezes eu faço eles... me explique o trabalho que você trouxe, já que você usou o ChatGPT, né? Então, porque não dá mais para... não, isso aqui foi feito com IA.
Não dá, acho que o pensamento não tem que ser sobre esse aspecto, né? Ah, isso foi feito com IA, mas sobre o aspecto de o que eu posso fazer para me adaptar a essa realidade, né? Que é isso que vocês trouxeram muito bem, né? Como é seu nome, colega? É Charleno, Charleno. eu venho do Piauí. Bem-vindo aqui ao evento. Charleno, a gente imagina que esse seja um problema muito sério na pós-graduação, né? Mas no nosso contexto de educação básica, a orientação que a gente passou no curso está indo ao encontro, né? Está coincidindo com o que você falou, né? O professor deve, na medida do possível, acompanhar a utilização da IA pelos estudantes e orientá-los como utilizar, né? E aí a gente supera essa questão da cópia pela cópia, né? Porque realmente identificar a cópia é muito difícil. Mas se o professor fizer esse acompanhamento, né, ele vai mostrar para o estudante que ele consegue produzir sem necessariamente copiar, né? E uma experiência muito boa que apareceu no curso, uma ideia de um professor cursista, foi que o trabalho dos estudantes deveria ser acompanhado dos prompts que ele utilizou para gerar o trabalho. Então, o trabalho do professor foi mais de analisar o prompt, né, para saber se aquele resultado realmente foi produção do estudante. Legal. Obrigado pela contribuição. Então, pessoal, nosso tempo já terminou. Vamos fazer a nossa foto aí?